Olá, galerinha! Tudo bem, pessoal? Vamos começar mais uma aula de língua portuguesa. O conteúdo que vocês vão ver hoje não é novidade para vocês. Para a maioria, vai ser uma revisão de um conteúdo, de uma classe gramatical que é muito estudada durante os anos de ensino fundamental 1 e 2. Estamos falando do pronome. Você já sabe que são pronomes pessoais, as subdivisões. Hoje você vai ver pronome possessivo, interrogativo, indefinido e demonstrativo. Em que lugar do discurso nós devemos usar cada um desses pronomes? É isso que você vai ver na aula de hoje. Vamos começar com o básico. Só para relembrar, pronome substitui ou acompanha o substantivo. Seu basicão, você guarda isso. Vamos relembrar aqui o uso do pronome possessivo, aquele que indica posse. Este livro é meu, este lápis é meu. Sua roupa é muito bonita. Na sua opinião, essa frase o pronome sua, está se referindo à segunda ou à terceira pessoa do singular? Bom, originalmente, se você for falar com alguém que está próximo a você, com quem você está conversando, o certo, o correto, seria você usar o tua. Mas a verdade é que na língua falada é muito comum nós usarmos essa formação. Sua roupa está muito bonita. Embora o correto seria você usar ali o pronome de segunda pessoa, que seria o tua roupa está muito bonita. Então, nós podemos ver que existe uma certa flexibilidade quando nós vamos usar esses pronomes no dia a dia, na informalidade. Mas é bom que você saiba usar a regra corretamente na hora que você for produzir um texto, ok? Os livros que estão na mesa são meus, ok? Esta casa é nossa. Então, eu não coloquei aqui de propósito. Eu quero que você analise e pense. O pronome sua, meus, nossa, se referem a que pessoas do discurso? Primeira, segunda, terceira? É plural ou singular? Dê uma olhada no material didático que vocês têm aí ou podem pesquisar na internet. Fica a pergunta para você pensar. Por que é importante isso? Porque você vai perceber que a aplicação correta das demais classes de pronome depende também de você conhecer aquela primeira que você viu, que são os pronomes pessoais. Você precisa conhecer bem as pessoas do discurso, ok? Continuando ainda falando em pronomes possessivos, nós vamos ver duas frases aqui que parecem a mesma coisa, mas não é bem assim, não. Vou ler a primeira frase para você. Seu tio é bom jogador de futebol. Perceba que isso aqui é linguagem completamente informal, porque se você está falando com a pessoa que está próximo, você falaria teu tio e não seu tio. Mas no dia a dia é muito comum nós usarmos o seu. Então você diz para um amigo seu tio é bom jogador de futebol, ok? Vamos para a segunda frase. Entregaram as compras do seu Plínio. Olha a palavra seu aí de novo. Afinal, a palavra seu, esse termo, é pronome possessivo nas duas frases? Você já deve ter percebido que não. Veja a explicação aí acima na nossa página. Quando a palavra seu antecede o nome de alguém, como é o caso de Plínio, poderia ser João, qualquer substantivo, no caso ali seja substantivo próprio, nome de alguém, trata-se de uma forma reduzida da expressão, lembra dos pronomes de tratamento? Senhor. É substituindo ali, entregaram as compras do senhor Plínio. Mas no dia a dia, como você chama as pessoas aí na sua vizinhança? Senhor João, senhor Mateus? Você fala seu João, seu Mateus, seu Plínio, seu Sebastião. Então é uma forma abreviada. É muito comum no dia a dia, principalmente na oralidade. Então, nós percebemos que existe uma certa flexibilidade do uso das classes gramaticais em relação ao uso oral e escrito. Quando você vai escrever, produzir um texto, você precisa saber a norma padrão, a norma culta da língua, aquela que segue as regras gramaticais. Quando você está usando esses pronomes no nível de fala, de conversa, você consegue flexibilizar e fazer
essas variações. É importante também você conhecer, saber que essas classes elas podem ser usadas de maneiras diferentes, porque talvez o texto que você vai produzir seja um texto argumentativo, não seja uma dissertação, pode ser uma crônica, e aí numa crônica que é um texto bem próximo do nosso cotidiano, porque se refere a ele, você talvez possa usar aí uma abreviação dessa forma reduzida do pronome de tratamento senhor, usa o seu no lugar de senhor e o seu texto fica muito mais leve. Então, tudo vai depender do contexto em que aquele pronome ele vai ser inserido, ok? Partindo para o próximo. Pronome interrogativo. Eu já sei, professora, eu sei até a tabela, já decorei todos os pronomes interrogativos. Perfeito. Quando a gente fala de interrogativo, é óbvio que você está falando de pergunta, de questionamento. O fato é que esse questionamento ele pode ser realizado de duas maneiras. Perguntas diretas ou perguntas indiretas. Essas indiretas nós podemos fazer de conta que é como se fosse uma volta que você dá para chegar no seu ponto, no objetivo que você quer. Como se você, ao invés de encurtar o caminho, que seria ali a pergunta direta, você dá uma volta, mas você chega no seu objetivo também. Vamos ver isso na prática? Ordem direta. Há quantos dias você está em casa? Ou poderia ser, há quantas semanas você está em casa? Ou há quantos meses você está em casa? Então, por conta da pandemia, essa pergunta faria parte da nossa realidade. Nós poderíamos fazer esse tipo de pergunta para um amigo, para um vizinho, para um colega de escola, para um colega de trabalho. Perceba que o pronome interrogativo ali sofreu uma variação. Ele vai concordar com o número e com o gênero. Como seria, então, na ordem indireta? Então, nós vamos fazer uma pequena modificação nessa pergunta para dar aquela volta, para chegar no mesmo ponto. Me diga quantos dias você está em casa. Perceba que quando você faz uma pergunta indireta, o que você omite ali? Exatamente. O sinal de interrogação ele não aparece. Mas o pronome interrogativo está ali. É ele que dá o tom de questionamento, de pergunta. Mas, afinal de contas, o que vai definir, professora, se eu vou usar pergunta na ordem direta ou indireta? Intencionalidade discursiva. Já ouviu falar nisso? Depende da intenção do seu discurso, da intenção do seu texto. Dependendo do gênero textual, do tipo textual, do público-alvo, você vai escolher se a sua pergunta vai ser na forma direta ou na forma indireta. Às vezes os pais usam perguntas na forma indireta para questionar certas coisas aos filhos. Não necessariamente precisa ter aquele tom de interrogação no final da pergunta, mas no meio dela você percebe a presença do pronome interrogativo. Você já sabe que está sendo questionado por alguma coisa. Quando a gente fala ainda de pronomes interrogativos, você vai perceber, já sabe que eles são variáveis, são palavras flexíveis. Mas existem aqueles pronomes que não podem ser flexionados, que é o caso de quem e que. Quero saber quem de vocês estudou para a prova. Perceba que é uma pergunta indireta, mas poderíamos transformar numa pergunta direta, usando o sinal de interrogação no final da frase? Sim, perfeitamente. Novamente, nós temos um outro exemplo de pergunta indireta. Me diga que assuntos você tanto precisa resolver. Não precisei do sinal de interrogação no final da frase. O pronome interrogativo me dá a dica de que é um questionamento, de que é uma pergunta. E já que nós estamos falando aí de invariável, tenta flexionar o quem, tenta flexionar o que. Ou talvez você esteja se perguntando, mas professora, aquele que ali também poderia ser pronome relativo. Sim. Lembrando que, quando ele atua como pronome relativo, ele se refere a um termo anterior. Esse não é o caso. Então, se você conhece bem as regrinhas, você não viu o pronome relativo, não se preocupe, você vai ver lá na frente. Talvez nas próximas séries. Mas, se você já viu pronome relativo, você vai matar a charada.
não tem um termo anterior a quem ele se refere, então ele não pode ser relativo, ok? No caso ali se refere a assuntos, um termo que já passou. Aí, no caso, um pronome invariável interrogativo. É invariável porque você não pode falar case. Você poderia substituir por outro, não poderia? Quais assuntos? Sim, caberia perfeitamente ali nessa frase. E o quem? Poderíamos fazer uma flexão do quem? Quens? Não dá nem para inventar, né? O que fazer ali. Por isso, nós chamamos esses pronomes de invariáveis. Você não pode mudar nem o número, dizer se é singular ou plural, e você também não pode mudar o gênero, ok? Com todos os outros, você consegue fazer isso. No caso dos pronomes interrogativos. Indefinidos. A lista é grande. Dê uma olhada no seu material didático aí. Você talvez veja palavras que você nem sabia que era pronome indefinido, mas são. E qual é a dica para você não errar na hora de usar os pronomes indefinidos? Bom, primeira dica, aparece na terceira pessoa do discurso. Lembra que no início da aula nós falamos que é importante que você conheça quem são as pessoas do discurso? Se você sabe quem é a primeira, segunda, terceira pessoa do discurso, meio caminho andado. Função dele? Substitui ou acompanha o substantivo, assim como os outros pronomes, mas ele faz isso de que maneira? Isso aí mesmo, de maneira vaga ou imprecisa. Ele pode ser variável ou invariável, como a maioria dos pronomes. No caso do pronome indefinido, você vai separar em duas categorias. Ele pode ser indefinido substantivo e pode ser um pronome indefinido adjetivo. Mas afinal, como que eu vou separar ali o que é pronome indefinido substantivo e pronome indefinido adjetivo? É só você lembrar da função básica dessas classes gramaticais, ok? Você sabe que o adjetivo, ele faz o quê? Acompanha um substantivo, refere-se a ele, dando características ou qualificando. É isso que o pronome indefinido adjetivo ele faz. Nós vamos ver alguns exemplos. Os pronomes indefinidos adjetivos acompanham um substantivo. Mas afinal, o que essa foto aí, essa imagem tem a ver com a página dos pronomes indefinidos? Lembra que nós falamos que ele substitui ou acompanha o substantivo de maneira vaga ou imprecisa? Quando se você já viu alguém jogando boliche, ou se você já jogou boliche, dificilmente você vai pensar em acertar apenas um dos alvos. O objetivo daquele que joga o boliche é acertar o maior número de alvos possíveis, ok? Quanto menos alvos restarem em pé ali, melhor para você que é jogador. Algo parecido acontece com os pronomes indefinidos. O objetivo principal do pronome indefinido, quando ele é introduzido na frase, é justamente acertar o maior número de alvos possíveis. Ele quer tornar as coisas mais imprecisas possível para você. Quer fazer com que realmente os sujeitos ali, os objetos, sejam indefinidos para você, de maneira que você não consiga identificar. Espero que você tenha entendido a comparação. Se você nunca jogou boliche, pode ver alguns vídeos na internet, você vai ver que para um jogador, o melhor é acertar o maior número de alvos possível. Claro que ele precisa ter certa medida de precisão, mas nessa precisão ele vai acertar todos os alvos. Quando a gente usa pronome indefinido, a gente faz isso também. A gente quer acertar todos os sujeitos ali ao mesmo tempo. Você não quer definir um item só. Você quer acertar todos. Bom, aí nós temos duas tabelinhas que vão ajudar a gente a entender um pouquinho o funcionamento desses pronomes. Quando a gente olha para os pronomes invariáveis e para os pronomes substantivos, você vai ver que tem uma similaridade. Bom, quais são os pronomes invariáveis? No caso aí dos indefinidos. Alguém, ninguém, tudo, outrem, nada, algo, cada. Esses são invariáveis. Você não conhece a expressão alguém, ninguém, tudois, tudes, tudas. Isso não existe, você não varia esses pronomes. Agora dê uma olhadinha na lista de pronomes que são indefinidos substantivos. Alguém, ninguém, tudo,
outrem, nada, algo. Com exceção de cada, que também é invariável, mas ele não é pronome indefinido substantivo. Então, existe, já tenho aí uma dica para você. A maioria dos pronomes substantivos são invariáveis, no caso aí dos pronomes indefinidos, ok? Agora vamos ver exemplos disso nas frases. Alguém ligou para você hoje. Alguém da sua casa te dá o seguinte recado. Alguém ligou para você hoje, ok? Pronome indefinido, substantivo. Quem ligou? Alguém. Eu não consigo identificar quem é esse alguém, ok? Substantivo, quando você chegar na análise sintática, você vai perceber função de sujeito aí na oração. Ninguém notou que ela estava chorando. Ninguém, novamente invariável, papel de pronome indefinido substantivo. Eu preciso identificar aí quem foi que praticou a ação do verbo notar. Quem notou? Ninguém. Percebe que eu abro um leque, eu torno impreciso a identificação de quem praticou essa ação de notar. Não darei a outros, que em alguns textos você vai encontrar outrem. Dependendo do tempo em que o texto foi escrito, você vai encontrar essa formação aí. Não darei a outros a chance de me enganarem. Opa, quem pode me enganar? Outros. Identifiquei aí. Substantivo, invariável. Percebe que no caso de outros eu posso variar, mas se você usar outrem, não, tá? Outrem é invariável. Então, perceba que quando a gente lida com pronomes indefinidos, substantivos, a maioria é invariável. Agora nós vamos ver uma observação para outros dois pronomes. Nós temos aí os pronomes indefinidos adjetivos. A maioria é variável, flexível. Você pode mudar do plural, singular, ser masculino ou feminino. A maioria sim. Observe aí as frases. Cada um sabe onde o seu calo aperta. Frase comum, ditado. Cada pessoa sabe onde o seu calo aperta. Perceba que eu posso substituir o numeral um por qual, por pessoa. Vamos continuar. Um certo alguém perguntou por você hoje. Opa, olha esse alguém aí. Ele não é pronome indefinido substantivo, mas ele está sendo acompanhado por um pronome indefinido adjetivo. Lembra que a gente falou que o pronome indefinido adjetivo, isso mesmo, ele vai se referir a um substantivo. No caso aí, ele está se referindo a um pronome indefinido substantivo que faz o papel ali do sujeito, aquele que perguntou por você ontem. Então, note que a gente tem aí, volta lá aquela função original de classe gramatical, adjetivo caracterizando o substantivo. E a última frase, qualquer um pode confirmar o que eu estou dizendo. Posso substituir? Posso. Qualquer aluno, qualquer vizinho, qualquer pessoa. Então, mais uma dica sobre pronomes indefinidos. Agora, para pronomes indefinidos adjetivos. Os pronomes cada e qualquer, eles podem vir antes de um numeral, antes de um outro pronome, no caso qual, e antes, você já matou a charada, de um substantivo. Pessoa, aluno, vizinho são substantivos. Então, quando você vê numa oração ou numa frase a palavra cada e a palavra qualquer, em seguida você vai notar que tem um numeral, ou tem um outro pronome, ou tem um substantivo, para que o contexto ele tenha sentido completo. São algumas dicas para você reavaliar o quanto desse tipo de pronome você se lembrava, dos pronomes indefinidos, e claro, tem uma lista completa deles no seu livro didático. Agora vamos falar um pouco sobre os demonstrativos. Causa muita confusão para alguns. Eles indicam a posição, caso aí, de algum elemento em relação à pessoa, seja no discurso, no tempo ou no espaço. Como assim, professora? Tempo e espaço? Nós vamos entender isso aí. Importante, voltamos de novo à questão de pessoa do discurso. Então, quais são os pronomes demonstrativos de primeira pessoa? A listagem aí. De segunda, de terceira. Mas perceba que em cada uma dessas listas, eu tenho um pronome demonstrativo que é invariável. Por exemplo, na primeira pessoa, isto é invariável. Na segunda pessoa, isso é invariável.
E na terceira pessoa, aquilo é invariável. Mas, afinal, quando nós usamos cada um desses pronomes, o que seria, professora, a primeira pessoa, a segunda, a terceira? Não entendi. Bom, vamos lá. Vamos olhar para a imagem em que tem alguém escrevendo na mesa e tem um celular ali, ok? Bom, vamos supor, então, que você seja essa pessoa que está escrevendo próximo ao aparelho celular, ok? Então, o que você pode dizer? Aí você vai olhar ali para os pronomes de primeira pessoa. Você pode dizer, este celular é meu. Este por quê? Porque você está próximo ao celular, ok? Se fosse um objeto, alguma coisa a qual você não se refere o nome, isto é meu, hein? Ok? Percebeu? Primeira pessoa, próximo ao objeto. Mas, usando a mesma imagem, vamos supor que você não seja essa pessoa que está aí escrevendo. Você está distante dessa pessoa. Mas você quer saber de quem é o celular. E aí você vira para a pessoa e fala, esse celular aí é seu? Esse. Então, eu não estou perto do objeto. Mas a pessoa com quem eu estou falando está perto do objeto. Eu pergunto, esse celular aí é seu? Esse caderno, esse livro é seu? Ok? Ou, se eu não quero identificar o objeto, eu posso usar, isso aí é seu? Está longe de mim, mas está perto da pessoa com quem eu falo. Ok? E uso de terceira pessoa. Bom, agora você não está mais nessa cena. Ok? Então, tem aí uma pessoa próxima ao celular e teria você a uma certa distância. Bom, agora você não está mais nessa cena. Vocês ambas saíram daí e estão a caminho da escola ou do trabalho, mas o celular ficou. E você vira para a pessoa e fala o quê? Aquele celular era seu? Perceba que nem você, nem a pessoa estão próximas ao celular. Ou você pode usar o pronome aí invariável. Aquilo em cima da mesa era seu? Olha, aquilo não está nem perto de mim, nem da pessoa com quem eu falo. Conseguiu perceber a diferença? Agora dê uma olhadinha para a próxima imagem ao lado. Jogo de futebol feminino. Poderia ser perfeitamente qualquer tipo de esporte aqui. Nós só colocamos a imagem do futebol porque é muito comum as pessoas assistirem e tem muitos jogadores. No caso aqui, muitas jogadoras. Imagine o trabalho que um narrador de um jogo, de qualquer esporte, tem, principalmente de jogos coletivos, tem, para narrar um jogo usando esses pronomes demonstrativos. Se você fosse uma daquelas pessoas que estão ali sentadas no campo, e você fosse se referir à jogadora que fez o gol ou que tentou fazer o gol, ou se você fosse falar da goleira, provavelmente você usaria um pronome demonstrativo que indica isso, o seu lugar em relação à pessoa ali, a goleira. Você está perto da goleira? Não, você está a uma certa distância. Mas e se você estivesse dentro do campo, se você fosse uma das jogadoras e falasse para alguém do seu time, ó, cuidado com essa aí, hein? Essa aí tá na sua cola. Essa, ó o pronome aí de segunda pessoa, tá longe de mim, mas tá perto da minha companheira de time. Então perceba que no dia a dia, talvez na linguagem oral, as pessoas não prestem tanta atenção no uso correto, no este, esse, aquele. Às vezes as pessoas trocam. Mas quando você vai apresentar um trabalho, apresentar um seminário em sala para os seus colegas, ou um trabalho aí na sua empresa, ou quando você vai produzir um texto, é importante que você conheça o uso correto desses pronomes. E claro, se você já tem o hábito de usar corretamente os pronomes na oralidade, é melhor ainda. Mas como você está vendo o pronome demonstrativo, não é tão difícil como você pensava. Mas não paramos por aí, não. Temos mais uma observação sobre esse tipo de pronome. Primeiro eu vou ler as frases para você. Aquela sim foi uma época boa. Que tarde maravilhosa esta que tivemos. As notas e os certificados estão em cima da mesa. Estes já foram assinados, aquelas aguardam carimbo. E aí? O que muda de uma frase para outra? Bom, lembra que há poucos minutos nós falamos sobre esses pronomes também demonstrativos. Então pensa aí em geografia. A gente está falando de lugar, de espaço que
as pessoas do discurso estão ocupando. Ali na nossa definição, você viu que tem uma relação com o tempo também. Então, o pronome aquela, que você poderia muito bem, quando nós usamos ali o exemplo do celular, né? Nem você nem a outra pessoa estão próximos ao celular. Você fala, aquele celular lá era seu? Aquele celular na sua casa era seu? Estão longe. Mas esse aquela aqui não está se referindo a um objeto, a uma pessoa, mas um espaço de tempo. Nós estamos falando de tempo, algo temporal. Aquela sim foi uma época boa. Talvez uma pessoa mais velha que você já tenha falado essa frase, ou talvez você mesmo já tenha usado essa frase para se referir a um período da sua vida em que você gostou muito de estudar em determinado lugar, ou de fazer determinada atividade, ou de conviver com determinadas pessoas. Aquela era uma época boa, aquele foi um tempo bom. Então, não estamos aí falando de objetos, mas de isso, espaço de tempo. Vamos analisar agora a segunda frase? Que tarde maravilhosa esta que tivemos. Olha o pronome esta. E aí? Eu estou perto. A pessoa com quem eu falo também está perto dessa tarde maravilhosa. Mas nós não estamos falando de proximidade. Afinal, tarde é o quê? Não é um período do dia? Então, nesse caso, o pronome esta está me dando que indicação? Claro, junto com o verbo ali tivemos que já me indica quais são as pessoas do discurso. Novamente, voltamos a falar a importância de você saber quem são as pessoas do discurso. Eu poderia ter incluído ali que tarde maravilhosa esta que nós tivemos. Nós estávamos próximos ou inseridos nessa tarde maravilhosa. Nós fizemos parte desse período do dia que foi muito bom, esta tarde. Então, mostra que esta tarde é algo próximo, foi esta tarde, não foi aquela tarde, foi esta tarde. E que as pessoas com quem eu falo ali também fizeram parte desse período do dia. Então, você está vendo que o pronome demonstrativo não é apenas para apontar este, aquele ou aquilo. Você pode se referir a tempo também. Agora, as últimas duas frases são muito comuns em concursos. Então, vamos relê-las novamente. As notas e os certificados estão em cima da mesa, ok? Bom, notas e certificados. Marquem aí os substantivos dessas duas frases. Aí você lembra que o pronome ele faz o quê? Acompanha ou substitui o substantivo. Nesse caso aqui, ele vai substituir. E a relação de proximidade dentro da frase, agora a gente está falando de localização espacial ali dentro da frase, é que vai definir qual é o pronome que eu vou usar. As notas e os certificados estão em cima da mesa. Estes quem? Os certificados. Por que eu usei estes? Porque é o termo mais próximo ao substantivo certificado. Já foram assinados. Aquelas, ó, o termo mais distante, aguardam carimbo. Questão de concurso costuma cair muito, muito mesmo. E às vezes o candidato erra justamente por não saber essa questão de espaço que existe na hora de você escolher que pessoa do discurso você vai incluir ali no seu pronome demonstrativo. Então, atenção a essas dicas que são importantes para vocês. Temos uma atividade musical, acho que você vai gostar. Quais são as músicas que fazem parte da trilha sonora da sua vida? Procure na letra de uma dessas canções o uso dos pronomes demonstrativos. Encontrou? Você vai copiar a letra, vai colar no seu caderno, vai ler com atenção. Opa, achei ali os pronomes demonstrativos. Depois de você identificar esses pronomes, o que você vai fazer? Você vai comentar ali, pode ser no finalzinho da música, se eles estão se referindo a tempo ou a espaço físico. Foi algo que nós vimos ali. A questão do celular era espaço físico. Lembra do exemplo do celular? Mas quando a gente está falando aí da tardinha, daquele tempo, nós estamos falando de outra ideia aí, de temporalidade. Você vai apenas fazer essas observações. É uma forma de você exercitar aquilo que você acabou de aprender ou acabou de relembrar. E as fotos aí são para inspirarem você nessa atividade deliciosa, atividade de ouvir uma música que você gosta e, ao mesmo tempo, praticar um novo conteúdo. Ok, turminha?
Espero ver vocês na próxima aula, espero que se divirtam com a atividade. Beijão para todos.